Aleluia, você pode tomar o seu lugar. Nós cremos num Deus de milagre, um Deus de promessas, um Deus que é consolo. E nós cremos em tudo isso porque a sua palavra nos diz isso, amém? Amém? Amém. Nós cremos num Deus que é presente, num Deus que é resposta, num Deus que é consolo. E nós estamos vivenciando durante todo esse mês, o mês do aniversário da nossa igreja. E nós estamos conversando, a gente está falando sobre o amor que é movimento. O amor é movimento. E dentro e pensando nisso, nós estamos, hoje pela manhã, o pastor Edmilson já falou sobre o amor que é movimento para cima. Semana passada, as nossas ministrações foram sobre o amor que é movimento para dentro. E você que está aqui e não assistiu os cultos semana passada, eu quero te encorajar. Aí lá no nosso canal do YouTube, lá tem as mensagens do domingo passado, o amor que é movimento para dentro. Quando eu me encontro com o meu Salvador, quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus. Esse amor que é movimento para cima. É um amor que hoje pela manhã o pastor Edmilson falando sobre o relacionamento de Maria com Deus da palavra. E hoje à noite a gente vai falar sobre o nosso relacionamento com a palavra. Nós vamos falar sobre um amor que é movimento para o lado. Quando eu faço com que esse amor de Deus sobre a minha vida transborde sobre a vida do outro. Quando eu sou, por exemplo, generoso com o outro. Quando eu sou hospitaleiro com o outro. Quando eu tenho a oportunidade de transbordar daquilo que o Senhor transbordou sobre a minha vida, sobre a vida do outro. Nós vamos falar sobre um amor que é movimento para fora. Que é quando eu daqui, desse amor que transborda sobre mim, alcanço o outro que está perdido, não conhece Jesus, e leva esse amor para fora, impacta a sociedade, nas mais diversas áreas de influência. E é sobre isso que nós estamos falando durante todo esse mês, que é o mês de aniversário da nossa igreja. Então eu quero te encorajar durante todo esse mês, trazer o seu caderninho, se você pode anotar as mensagens, se você gosta de anotar talvez no seu celular, eu gosto muito de anotar, porque a minha sensação é de que quando eu estou anotando, eu estou memorizando melhor, eu estou pensando naquilo que eu estou anotando, então eu quero te encorajar durante todo esse mês, sempre que você estiver aqui, a anotar aquilo que o Senhor traz ao seu coração. Talvez um toque do Espírito que o Senhor vai falar com você, talvez você goste de usar a Bíblia física assim como eu, e você vai anotar ali do lado alguma coisa que o Senhor vai falar com você durante todo esse mês, o mês de aniversário da nossa igreja. E hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse movimento para cima, sobre a nossa relação com a palavra de Deus. Hoje pela manhã, como eu já falei, o pastor Edmilson ministrou sobre esse relacionamento que a gente tem com o Deus da palavra. Ele trouxe ali o canto de Maria, o relacionamento de Maria com o Criador, com Deus. E hoje a gente vai estudar um pouquinho juntos, conversar um pouco sobre o nosso relacionamento com a palavra de Deus, com tudo que está escrito aqui na palavra. E eu queria começar te fazendo uma pergunta que você refletisse aí no seu coração, para a gente startar a nossa conversa aqui, qual é o nível de prioridade que você dá para a palavra de Deus no seu dia a dia? Pense aí. No seu dia a dia, qual é o nível de prioridade? O quanto ela toma parte ou faz parte do seu dia a dia? O quanto as suas decisões são pautadas pela palavra? O quanto os seus relacionamentos são pautados pela palavra? O quanto quem você é pautado pela palavra? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Esse movimento de amor para cima quando eu olho para a palavra, o quanto a palavra está em mim, o quanto eu sou reflexo da palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 3. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a Bíblia. E a gente vai conversar em 3 etapas hoje. Sobre conhecer a palavra, se relacionar com a palavra, e experimentar o poder transformador da palavra. Então nós vamos falar sobre conhecer, se relacionar e experimentar o poder transformador da palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. É um texto muito conhecido quando a gente fala sobre a Bíblia. E é um texto que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não há como eu e você nos relacionarmos com a palavra, ou nos relacionarmos com Jesus, ter a nossa vida de intimidade com Jesus sem conhecer a palavra. Jerônimo vai dizer que a ignorância da Bíblia é a ignorância de Cristo. Eu tenho alguns amigos
que eu não vou citar o nome aqui, mas que eu já ouvi em algumas conversas. Eu não gosto muito de ler. Então, assim, a Bíblia eu não leio muito, mas eu oro bastante. Eu sou do ministério de oração, estou lá firme. Mas a Bíblia mesmo eu não leio muito, assim, porque a leitura é um negócio mais difícil, eu não entendo muito. Então, assim, daí eu fico, tá, mas esse relacionamento com Jesus tem alguma coisa que não está encaixando. João capítulo 1 vai dizer que Deus se fez carne, o verbo estava ali, Jesus, a palavra. Como é que você vai se relacionar com Jesus? Como é que você vai ter intimidade com Deus? Como que a sua vida espiritual está pautada sem conhecer a palavra? Por isso, a primeira coisa que nós vamos conversar é sobre conhecer a palavra de Deus. E esse conhecer, e eu quero que você pense hoje, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre a historicidade da palavra, os fundamentos, os concílios, a gente podia ficar aqui horas falando sobre o cânon da palavra, mas hoje eu quero que você pense no seu relacionamento com a palavra, o quanto você conhece da palavra. O texto que nós lemos de 2 Timóteo capítulo 3, ele começa dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando a gente vai estudar a teologia, você vai ver que a inspiração é o superintendente de Deus sobre os autores humanos que estavam ali, que escreveram a palavra de Deus. Quando você vai lá para o texto de 2 Pedro também, você vai ver isso, que nenhuma escritura, nada que foi escrito foi feito pela vontade humana, mas era o superintendente de Deus ali sobre aqueles homens. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a palavra ela é divina. A Bíblia é a palavra de Deus. Repete aí comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela não é uma parte, ela não é uma história contada de alguém que soube alguma coisa de Deus, mas ela é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Se você é rapidinho de Bíblia, abre lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, e a gente vai, pensando nessa característica, nessa questão de conhecer a palavra, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto, depois a gente vai voltar para 2 Timóteo. Pensando em conhecer a palavra, Hebreus, a gente vai ver algumas características da Bíblia, e eu quero que você vá pensando aí o quanto essas características estão em você e no seu relacionamento com a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, ela é divina, ela é inspirada por Deus, essa palavra ela é viva. O que o texto está dizendo, pois a palavra de Deus é viva, não como a nossa palavra, que às vezes tem validade, às vezes não, nossa palavra que é morta, que muitas vezes não tem valor, a palavra de Deus é viva, ela é um contraste com as nossas palavras. Quando você olha para esse texto, ele vai dizer que além de viva, a palavra de Deus ela é eficaz. Isso que nós cantamos aqui é realidade, porque a palavra de Deus nos garante. 2 Coríntios vai dizer que Deus é Pai de misericórdia, Deus da consolação, é um Deus que nos dá consolo. Paulo escreve ali sobre isso, e quando ele escreve, ele diz assim: eu já não tinha mais certeza da minha vida, mas eu sei que o Deus que me livrou vai continuar me livrando, Ele é consolador. Amém? Amém, queridos? Deus é um Deus consolador, porque a palavra de Deus nos diz isso, e se eu não conheço essa palavra, como eu vou me relacionar com ela, e como essas verdades vão ser verdades em mim? A palavra ela é eficaz. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Conhecer a palavra, e a gente vai falar sobre o relacionamento, mas é manter um contato com a palavra diariamente, mesmo quando eu não estou muito afim. Mesmo quando eu não estou muito afim. Porque lembra daquela passagem, quando Jesus está conversando com os discípulos, ele fala ali do homem que construiu a sua casa na rocha e o homem que construiu a sua casa na areia? Ambos construíram uma casa, sim ou não? Sim, ambos construíram uma casa. Um construiu sobre a areia, que era um terreno bagunçado, que era um terreno mais ou menos, que não tinha alicerce. O outro construiu a sua casa sobre a rocha. E quando eu conheço a palavra, quando eu sei do que se trata, quando isso faz parte da minha vida, quando as tempestades vêm, o meu alicerce está na palavra.
isso quer dizer que eu a conheço, porque ela é eficaz. Quando você continua olhando para o texto de Hebreus capítulo 12, ele vai dizer, ela é viva, ela é eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela conhece, essa espada, que é essa referência aqui em Hebreus, era uma espada muito afiada, que podia cortar os ossos, que podia partir o braço, que podia, enfim. Ela é penetrante, está escrito aqui, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra do Senhor nos conhece, a palavra do Senhor pode nos revelar aquilo do qual nós precisamos ter ajustes na nossa vida. O quanto você conhece a palavra de Deus. E ele vai dizer, ela é a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções. Esses dias eu estava conversando com a Giovana, e a gente estava brincando, ela falou, você vai me julgar então. Eu falei, não, é a Bíblia que está falando. Não vou te julgar de nada. Mas o quanto a Bíblia julga as nossas ações? Porque ela está escrito aqui, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Se hoje a Bíblia fosse um prumo na sua vida, sempre que eu ouço essa palavra prumo, eu lembro lá do interior do Mato Grosso do Sul, de onde eu vim, e a gente de vez em quando reformava casas dos irmãos, e eu lembro uma vez que a gente estava reformando meu pai, ou construtor, ele é o pastor da igreja, e daí a gente estava lá construindo, e os pedreiros começaram a rir da parede que meu pai estava levantando. Quando ele falou, ele estava assim, nossa, a parede, eu acho que estava um muro, assim, ele olhou e falou, nossa, esse muro está muito bom. Quando ele deu uns 3 passos para trás, o muro estava assim. E daí os pedreiros falaram, senhor, melhor se afastar. Quando ele afastou mais, a parede caiu. E o prumo era um pedaço de chumbo, de ferro, assim, na ponta, com uma corda que você pendurava, colocava numa superfície aqui, e se ele não tivesse rente com a parede, quer dizer que a parede estava meio torta. E o prumo na parede do meu pai estava bem longe, do que deveria ser. E se você colocasse um prumo, a palavra de Deus como um prumo na sua vida, o que ela julgaria em você? O que ela apontaria em você? Isso vai demonstrar o quanto eu e você conhecemos da palavra. Ela discerne os nossos pensamentos. Ela discerne os nossos pensamentos. Muitas e muitas vezes, nós somos enganados pelas mentiras de Satanás e por diversas coisas na nossa vida, porque não conhecemos a palavra de Deus. Quem não conhece as verdades de Cristo, crê nas mentiras de Satanás. Quem não conhece as verdades de Cristo, crê nas mentiras de Satanás. Por exemplo, eu sou pecador demais e não há salvação para mim. Lucas 19:10 diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não tem um limite de pecado. Até aqui tem salvação. Você passou daqui para cá, fecha aí. Não... Mas por não conhecer a palavra, muitas vezes a gente se encontra aprisionado a mentiras. Ou então é tarde demais, não tem salvação para mim. Ou eu sou uma pessoa bem boa, eu não preciso de Jesus. Eu não roubo, eu não mato, eu não traio a minha esposa, está tudo bem comigo. Romanos 3:23, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Todos precisamos, todos carecemos. Só que por não conhecer a palavra de Deus, eu e você acabamos acreditando em tantas coisas. E nessa era da internet, quantos pregadores a gente vê na internet? Olha, compra meu curso, arrasta para cima que você vai ser rico. E vai para o céu. E aí na ânsia de não ir para o inferno, eu arrasto para cima, compro aquele curso e vejo nada com nada do que Deus tem para mim. Porque eu não conheço a palavra. Porque eu não conheço, então eu acredito que vários caminhos levam ao céu. E eu me esqueço que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Mas eu não conheço a palavra. O quanto você conhece a palavra. E esse conhecer a palavra, ele não pode única e exclusivamente, como o pastor Edmilson falou hoje de manhã, ele não pode ser algo que é um conhecimento pelo conhecimento, porque senão vai ser religiosidade. Então eu vou dizer aos 4 ventos o quanto eu conheço a palavra, eu vou dizer o quanto eu sou um especialista da palavra, mas a minha vida não reflete nada, então aquele conhecimento é vazio. Por isso, além de conhecer a palavra, eu e você precisamos nos relacionar com a palavra. Volta lá para o texto de 2 Timóteo capítulo 3, e esse texto ele nos ensina algumas formas que eu e você podemos nos relacionar com a palavra.
Porque ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, a instrução na justiça. Quando eu e você conhecemos mais ou menos a palavra, e não nos relacionamos verdadeiramente com aquilo que conhecemos, a gente acaba usando a Bíblia para o nosso próprio desejo, tirando textos fora do contexto para aplicar naquilo que eu bem entendo, e acabo não vivendo aquilo e me relacionando nesse movimento de amor, nesse movimento com Deus da palavra, com a palavra, eu deturpo esse relacionamento. Conversando com um amigo, ele disse, eu sei que sou salvo, mas eu não preciso ir na igreja, eu posso fazer as coisas que eu quero fazer, eu saio com as meninas, está tudo certo, mas eu já aceitei Jesus. Daí mas a sua vida tem alguma coisa errada. Porque os seus frutos revelam quem você é. Isso está na Bíblia. Vamos ler o texto de Gálatas, vamos ler o texto de Efésios. O que você está refletindo? Vamos ler lá Jesus falando sobre a árvore e os bons frutos. Porque uma árvore boa, ela dá frutos bons. Quais são os seus frutos? Então, o não relacionamento adequado com a palavra muitas vezes faz com que eu e você usemos a Bíblia para aquilo que a gente deseja. E quando a gente olha para esse texto de 2 Timóteo capítulo 3, ele fala, a palavra ela é útil para o ensino, ela nos ensina, ela nos mostra aquilo que eu e você, ela é útil para a correção. Ela nos ensina quais são os valores do reino de Deus que precisam ser aplicados lá na sua empresa. Quais são os valores do reino de Deus que precisam ser aplicados lá no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu namoro. Quais são os valores do reino de Deus que precisam ser ajustados nos seus negócios. Ela nos ensina. E quando quando eu me deparo com a palavra e percebo que ela tem me ensinado coisas que não estão de acordo com os valores do reino, ela me repreende. Ela me corrige, ela me instrui, ela mostra o caminho, ela aponta o caminho. Mas para que isso aconteça na minha vida e na sua vida, nós precisamos conhecer a palavra e nos relacionar com a palavra. A Bíblia ainda diz que ela nos instrui na justiça. Ela aponta o caminho para onde devemos ir. Quais são os valores do reino que precisam ser ajustados na nossa vida? Qual é o nível de prioridade que nós damos ao relacionamento que temos com a palavra? Richard Foster tem um livro que se chama Celebração da Disciplina. Ele vai dizer que as disciplinas espirituais, e falando sobre o estudo bíblico, eles visam substituir os antigos e destrutivos hábitos de pensamentos por hábitos novos que geram vida. Independente de como a sua agenda é, ela revela quais são as suas prioridades. Independente de como a sua agenda é, ela revela quais são as suas prioridades. Onde a palavra de Deus se encaixa no seu nível de prioridade? Será que você não pode acordar 15 minutos mais cedo? 20 minutos mais cedo? Dormir meia hora mais tarde? Onde a palavra de Deus entra? Porque cantar que Deus é um Deus de milagres, é um Deus de cura, e perceber a presença de Deus no momento de adoração é bom demais. Mas quando você precisar da cura e buscar e não ter um fundamento na palavra, a sua fé pode esmorecer. Porque você não vai se lembrar quais são os valores do reino, porque precisam ser aplicados naquele momento de angústia, de dor, de tristeza. Qual é a prioridade que a palavra tem na sua vida? Para que você possamos ter uma vida de intimidade com a palavra, a gente precisa de constância, vida diária na palavra, estudo, olhar para a Bíblia e deixar com que a Bíblia fale conosco. Pegue um versículo, medite, fala, Espírito Santo, ilumina a minha mente, mostra-me aquilo que eu preciso aprender com esse texto. Precisamos de concentração. É legal ouvir a Bíblia, eu gosto de ouvir a Bíblia quando estou lavando a louça, quando estou andando, gosto de ouvir pregações, mas eu preciso de um momento onde eu sente e olhe para essa palavra e preciso me concentrar, preciso de compreensão para entender aquilo que o Espírito está falando no meu coração a partir do texto bíblico. Qual é o nível de prioridade que você dá
para a palavra. Então eu conheço a Bíblia, eu sei que ela é a palavra de Deus e eu começo um relacionamento de intimidade com essa palavra. Eu começo um relacionamento onde eu começo a perceber as coisas que estão erradas em mim, quais são os valores do reino de Deus que eu não tenho vivido. Ela começa a me repreender, ela começa a me corrigir para que eu seja um discípulo que é mais parecido com Cristo dia a dia. Um discípulo que multiplica discípulos, um discípulo que acolhe, um discípulo que evangeliza, um discípulo que cuida daquilo, da criação. Para isso eu preciso da palavra. E eu começo então a experimentar o poder transformador da palavra. Amém? Dia a dia eu começo a experimentar o poder transformador da palavra. No mesmo livro, Richard Foster vai dizer que nós nos aproximamos das Escrituras para sermos transformados e não simplesmente para acumular informações. Eu gosto muito de dizer para os adolescentes, quando a gente está conversando sobre intimidade com Deus e com a palavra, e eu gosto de pensar nessa analogia para mim como um sol. Então a palavra de Deus é um sol que quanto mais eu me aproximo da palavra, mais ela me purifica. Quanto mais eu me aproximo da palavra, mais ela revela os meus pecados. Mas quanto mais eu me aproximo, mais eu me purifico. Quanto mais eu me aproximo, mais eu sou incendiado pela palavra. Quanto mais eu me aproximo, mais ela revela os meus pecados. E é um ciclo de intimidade com a palavra de Deus. Mas ao contrário também é verdade. Quanto mais eu me afasto, menos eu me percebo pecador. Quanto mais eu me afasto, mais eu me acostumo com os meus pecados. Quanto mais eu me afasto, mais eu acho que não tem nada a ver aquela luz. Aquele sol já não faz diferença para mim. Por isso, conhecer a palavra e se relacionar com a palavra é um movimento que faz com que eu me aproxime dessa verdade que é imutável, dessa verdade que transforma, do poder que há na palavra de Deus. Amém? Quanto mais eu me aproximo, mais eu começo a ser transformado por essa palavra. Quanto mais eu me aproximo, mais eu me torno um verdadeiro discípulo de Cristo. Quanto mais eu me aproximo, mais eu me torno um cristão mais forte, que confia. Isso que o ministro Robson falou aqui. Será que nós confiamos na palavra? Nós confiamos no Deus da palavra. Para isso eu preciso de coragem. Aprender a descansar. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu entendo o poder que há na oração. O poder que há na oração. Quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu sou purificado, mais eu sou santificado. Porque ela me confronta, porque ela me corrige, porque ela me instrui. O quanto eu e você temos experimentado esse poder transformador da palavra. A palavra, ela confirma o nosso chamado, a nossa vocação. Ela nos dá direção nos nossos relacionamentos. Ela nos ensina, por exemplo, como corrigir um irmão, como eu devo disciplinar alguém, para onde eu vou direcionar a educação dos meus filhos? Para onde eu vou direcionar os meus negócios? Como eu posso fazer esse contrato? A palavra tem para nós valores do reino a serem aplicados em todas as áreas da nossa vida. Mas por não conhecer, inúmeras vezes a gente faz as coisas do jeito que a gente acha que tem que fazer. E na maioria das vezes a gente acaba se dando mal. Porque eu não conheço, eu acredito em qualquer coisa. Porque eu não me relaciono, então eu uso a palavra do jeito que eu quero, para aquilo que melhor vai me dar, de coisa boa aqui. O que for melhor para mim, esse texto eu uso, esse texto eu não uso. De dinheiro não vamos falar. Né? De dízimo não vamos falar. Vamos falar de adoração, contemplação. Mas de evangelismo também não, porque assim, falar de Jesus para o vizinho, eu vivo brigando em casa, a hora que eu falar que eu sou cristão, talvez vai ser até pior, né? Porque quando ele descobrir que eu sou crente, meu Deus. Aqui na igreja tudo bem, mas lá em casa com a minha esposa, lá em casa com os meus filhos, lá em casa com os meus pais, porque eu não conheço, eu não me relaciono com a palavra. E aí eu estou muito longe da luz. E o que era abominável antes para mim é uma coisa normal hoje. Porque o meu relacionamento com a palavra é vazio. Aquilo que era abominável antes para mim, por estar longe da palavra, se torna algo normal. E já não tem tanto problema.
Nós precisamos fazer um movimento de nos aproximarmos da palavra de Deus, um movimento de estarmos mais próximos de Deus, através da sua palavra, o que a palavra de Deus tem para falar ao nosso coração. Nesse movimento de priorizar a palavra, onde o prumo está na sua vida? Quais são os valores que você precisa render ao Senhor nessa noite? Quais são os comportamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, que precisam ser ajustados? Se você conhece um pouquinho a nossa igreja, sabe que nós amamos estudar a Bíblia. Do ministério infantil aos mais experientes. Nosso centro de formação, as nossas escolas bíblicas, as nossas mentorias, a nossa jornada do discípulo, nós temos muita coisa para estudar a palavra. Nós incentivamos o estudo da palavra lá nos pré-adolescentes, lá nos adolescentes, lá nos jovens. O quanto a palavra de Deus é prioridade na sua vida. Talvez está na hora de rever a sua agenda e colocar ela como prioridade. Porque ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo. Ignorar o que a palavra tem a nos dizer é ver uma vida cristã superficial. Eu venho aqui, eu sou ministrado na palavra, o único versículo que eu leio na semana é o que o pastor lê lá no púlpito. E graças a Deus nós somos uma igreja bíblica que lê texto bíblico aqui. Imagina se não lesse, talvez nem isso você leria em casa. O quanto a palavra de Deus é prioridade na sua vida. O quanto você tem experimentado o poder transformador da palavra. O quanto você tem vivido esse poder que é transformador. A minha palavra para você hoje, a palavra de Deus ao meu coração, durante toda essa semana, o quanto eu tenho priorizado a palavra, e essa priorização da palavra, o quanto ela tem gerado esse poder transformador em mim, na minha esposa, nos meus familiares, nas pessoas com as quais eu me relaciono. É perceptível a palavra de Deus na sua vida? Quero orar com você. E eu quero que você pense, diante dessa palavra, o quanto você conhece a Bíblia, o quanto você se relaciona com a Bíblia, e o quanto você tem experimentado esse poder transformador da palavra. Talvez você está aqui hoje à noite e você não conhecia e não se relacionava com a palavra, porque você não tinha um relacionamento com Jesus. O seu coração não estava nas mãos de Jesus. Você não confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não declarou, você não creu em seu coração, e por isso seu relacionamento com a palavra é vazio. E nesse movimento para cima de me relacionar com a palavra e o Deus da palavra, eu não consigo ter intimidade porque o meu coração está fechado. Eu estou morto nos meus próprios delitos e pecados. E eu quero te fazer uma pergunta. Você decide hoje colocar o seu coração nas mãos de Jesus? E começar uma nova vida de intimidade com a palavra. Começar uma nova caminhada, onde o que vai guiar as suas decisões, os seus relacionamentos, as suas conversas, os seus negócios, não mais vão ser os valores do mundo, mas agora os valores da palavra de Deus. Você decide hoje começar uma nova vida de intimidade com a palavra de Deus? Se a sua resposta é sim, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Todo mundo pode ficar de olho fechado. Amém, amém, amém. Se você decide hoje começar uma nova vida de intimidade com a palavra de Deus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Já vi você lá no fundo. Amém. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é que
talvez você já tenha colocado o seu coração nas mãos de Jesus, já tenha uma vida cristã, uma jornada de discípulo, uma caminhada, mas a sua prioridade estava bem bagunçada. E quando você olha para a sua agenda, a Bíblia está lá se couber. E hoje é dia de ajustar as suas prioridades de acordo com os valores do reino de Deus. Se essa é a sua decisão, eu queria que você levantasse uma das suas mãos e nós vamos orar também. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Deus é o Deus que nos responde através da sua palavra que é revelada a nós. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que todos ficassem de pé. Durante essa canção que nós vamos cantar, quero te convidar, você que levantou a sua mão dizendo eu quero iniciar uma nova vida de intimidade com Deus, a partir da sua palavra, colocando o meu coração nas mãos de Jesus. Você que levantou a sua mão, quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos te ajudar nessa nova jornada, nessa nova caminhada. Durante essa canção, saia do seu lugar, venha até aqui, nós vamos orar. Amém. Nós estamos aqui, Aleluia. tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Aleluia. Este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Aleluia. Se essa é a sua decisão nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui. Nós vamos orar juntos. Aleluia. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Aleluia. Este lugar, O Senhor está neste lugar, meu desejo é sentir Teu poder. manifestando o poder transformador da palavra de Deus. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Se nessa noite você já entregou a sua vida, já ajustou a sua vida com Jesus, mas quer ajustar a sua agenda de prioridades com a palavra de Deus, quero te convidar a ficar de joelho no seu lugar, dizendo ao Senhor: Pai, eu consagro a minha agenda ao Senhor. Você vai ficar de joelho se você quer consagrar as suas prioridades e a palavra se tornar a prioridade na sua vida. Nesse movimento de amor, nesse movimento de se aproximar de quem Deus é a partir da sua palavra. E de joelhos você vai colocar os seus dias diante do Senhor. Você vai colocar a sua agenda diante do Senhor, as suas prioridades diante do Senhor. E não mais dar desculpas, mas agora experimentar o poder transformador da palavra de Deus. Nós vamos continuar cantando ao Senhor. E se a sua decisão é, você vai se ajoelhar e nós vamos orar ao final. Te damos honra, te damos glória. Aleluia. Teu é o poder, Teu é o poder, Senhor. para sempre haver. Seja exaltado neste lugar, Pai. Damos honra, te damos glória. Seja exaltado neste lugar, Senhor. Teu é o poder, para sempre haver. Vem sobre o nosso coração. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir
mãos. Nós desejamos viver uma nova caminhada com a sua palavra de intimidade, onde nós podemos experimentar o poder transformador da sua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque tantas e tantas vezes acreditamos em mentiras por não conhecer a sua palavra, acreditamos em qualquer coisa por não conhecer a sua palavra, por não ter um relacionamento de intimidade com a sua palavra. Nos perdoe por tantas vezes as nossas agendas estarem cheias de coisas e a palavra ser algo que, se der certo, eu vou ler, se der tempo eu vou fazer, se eu não estiver muito cansado eu vou ler. Deus, tem misericórdia de nós, nos faz entender o valor que é ter um relacionamento de intimidade com a sua palavra, de viver, de experimentar o poder que é a palavra de Deus. Vem sobre nós, incendeia o nosso coração com um desejo impetuoso de conhecer a sua palavra, de ser transformado pela sua palavra, de ter um relacionamento vivo com a sua palavra, de não mais conhecer por conhecer, de simplesmente ler, mas de ter um relacionamento vivo com a palavra do Senhor. Enche-nos de coragem para mexer na nossa agenda, de ousadia para abrir mão, para renunciar, para deixar para trás comportamentos e valores que não estão de acordo com a sua palavra. Nós desejamos te conhecer e conhecer a sua palavra. De todo o nosso coração nós queremos te amar, com toda a nossa alma nós queremos te amar, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, Pai. Conhecer a palavra do Senhor e refletir quem o Senhor é, a partir da sua palavra sobre as nossas vidas transbordar, a partir da sua palavra sobre as nossas vidas receber consolo, a partir da sua palavra sobre as nossas vidas alinhar os nossos relacionamentos, no nome de Jesus.